problema que a gente enfrenta aqui é que a gente está muito próximo ao rio Sarapuí, que liga toda a Baixada Fluminense, ele nasce em Bangu e vai desaguar lá na Baía de Guanabara, em Duque de Caxias. Porque aqui é a ausência, né, dos poderes públicos que não passam, né? A pessoa mora numa situação muito deprimente. Porque o rio já está bastante maltratado, assoreado, com lixo dentro do rio, esgoto doméstico. São construções em área de guaxa, quer dizer, a água está sempre, a terra está sempre úmida, então se constrói, essas casas começam a obstruir essa vazão da água, né? As consequências são as enchentes que nos prejudicam aqui, né? E a doença também. A gente tem que rezar para não chover, que quando chove não tem jeito. Aí a gente vai comprando material aos pouquinhos e vai construindo. E enquanto não constrói, a gente tem que morar do jeito que é mesmo, entendeu? Mas o valão é assim mesmo, é rato, é mosquito. Quando falta água ali dentro da gente, aí não digo todo, a gente vem para a água aqui. Tá vendo aí? De novo, toma banho. Então, aqui a gente está em cima onde deveria ser o sistema de comportas. Você pode perceber que o dique está ocupado. O dique está ocupado, assim não realizando a sua função de dique. E nem as comportas tem mais ali. Levanta. Vai, Bia. Aí a catraca como que tá? Tudo travado, tudo parado. Não, esse bagulho aí não levanta não, cara. Não levanta não. Não levanta não. Eu já caí dentro do valão já. Aqui, ó. Olha, Doença de pele. Aqui, ó. Eu também. Desde pequenininha. Fiquei cheio de bolinha no meu pé aqui, tem até hoje as marcas aqui, ó. E a gente não pode nem brincar no quintal, por causa que a gente tem medo de o jacaré subir a cerca e pegar a gente. Porque se o jacaré passar ali, tem como ir pra rua, por causa que a rua enche junto com o valão. Se tivesse tudo direitinho, quem quer jogar lixo dentro do valão? Nem tem, volta pra gente mesmo, né? É que a prefeitura não manda lixeiro para coletar o lixo aqui, né? Olha, não traz nada para fazer aqui, né? O lixo tem que jogar ali na frente. É que quando o rio enche, aqui parece que a casa parece que vai ir junto com o rio, né? Porque por causa da correnteza que vai ir direto passando. E fora ali do outro lado também, que fica cheio d'água, aquela parte lá do outro lado, fica cheio d'água. O cheiro às vezes é insuportável. Tinha um morto dentro d'água, assim. E tinha um É mesmo. Os meninos assim, a gente não passa peixe, passa os defuntos. o jacaré já pegou um defunto ali, então nem viu de noite. Ele pegou um defunto assim e ficou comendo assim. O defunto fica assim, com a cabeça assim, toda cheia. E nesse rio aí é muito perigoso. Eu já vi gente morrendo, atravessando e morrendo. Já vi as pessoas passando amarrado, que vem lá não sei da onde. Eu não posso nem ver o rio na minha frente. Antigamente era bom. Aí depois com muita poluição e aquela lixeira ali, esse cherume que vai lá, ficou ruim. Pescaria, a gente ainda pega peixe, mas não tá igual era antigamente não. Esse aqui é um encontro do Sarapuí pro Rio Iguaçu. É óleo puro, tubo de televisão, é sofá. É seringa, é lixo hospitalar, saco com garrafa quebrada, é geladeira que os outros jogam, cama, tem de tudo aí nesse rio aí. Vem daqui o desembarque daqui desse rio, desse aqui, aí vai só acumulando na frente da Baía de Guanabara. Tudo na frente ficou raso, então onde o peixe viria pra gente trabalhar com embarcação pequena na parte mais rasa, a gente já não consegue mais trabalhar. É onde acha um robalo mesmo, é mais no canal da Petrobras aí à frente. Aí é difícil de ir lá, né? O peixe fala que é área restrita. Aqui é mais o catar do caranguejo mesmo. Uns 3, 4 anos aí já era isso aqui. Acabou o caranguejo e proibiram de trabalhar. Aí não tem como trabalhar mais. Boa tarde.
Às vezes eu fico pensando, meu amigo telespectador, que essa luta ela não vai ser ganha. Essa luta que é de esclarecer para o povo, para a população, para os políticos, para mim mesmo, que se a gente não fizer alguma coisa agora, e esse agora é agora mesmo, não é amanhã, não é na próxima eleição, nós estamos fadados a um grande fracasso ecológico, ambiental, sustentável. Quando a gente passa essas imagens e a menininha brinca dizendo que passou um cadáver, um bicho, seja lá o que for, queridos, é porque o rio está tão assoreado, tão poluído, e nós também temos culpa. Muitas das vezes vamos à beira de um rio e ali vemos sofás, cama, esgoto, lata de óleo. Quem é que nunca viu isso? Cadáver. Os rios, eles foram se transformando aos poucos, né, através da ação que nós chamamos de ação antrópica, que é a ação do homem, em grandes veículos condutores de qualquer coisa, menos água. Melhor, menos água com qualidade. Muitos profetas do Apocalipse dizem que a água do mundo vai acabar. Querido telespectador, a água do mundo não vai acabar. A quantidade da água do mundo vai ser sempre a mesma. O que vai acabar é a água com características de consumo humano. Ou seja, água com qualidade para ser tratada e consumida pelo ser humano. O que acontece, o fenômeno que começou a acontecer, desencadear todas essas matérias de jornais, que quem acompanha nosso programa sabe que desde o mês de março do ano passado, em março de 2014, a gente vem falando aqui massivamente que a água vai acabar, água potável, que os rios estão secando, que os rios estão sendo transformados em brejos. E de nada vem adiantando, porque é mais interessante às vezes a novela, o telejornal. Agora, o telejornal resolveu ajudar. Sabe por quê, telespectador? Passou a eleição. O grande problema nosso hoje, ele está voltado para a política. Política é algo muito interessante, inclusive é uma cadeira de estudo. Mas a politicagem é algo nojento. Então a política e os seus compromissos de colocar em cargos pessoas apenas por indicação, por necessidade de cumprir acordos firmados em campanha, vai acontecer isso. Existem cargos, telespectador, você político que está me assistindo, e eu não te conto uma história, eu te conto uma vida. Eu tenho 30 anos nisso, eu não tenho 30 dias. Existem cargos que não tem como indicar qualquer um. Ora, olha o que está acontecendo em São Paulo, a crise da água. Amazonas, meus amigos, que tem o famoso Rio Negro, um rio enorme, com grande quantidade de água. Olha o que está acontecendo, a população está sem água. Por quê? Põe na pasta alguém que não tem a mínima condição de fazer gestão de recursos hídricos. Não se preocupa com a contaminação na ponta, que é o lixo, o assoreamento, no rio propriamente dito, que é manter esse rio em condições de ser tratado, e na saída da estação de tratamento de água. Porque, telespectador amigo, não tenha engano. Quanto mais você polui o rio, mais caro fica a sua conta d'água. Não existe água que não dê para tratar. Não existe. Eu falo na condição de especialista em água. Não existe. Qualquer água pode ser tratada. Vai demandar equipamentos, vai demandar produtos químicos, estruturas maiores um pouco do que nós temos hoje. Mas a questão é, por que eu estou gastando tanto com a água? Porque eu estou poluindo a água no que nós chamamos a montante, atrás, onde existe a captação. Então, onde eu quero chegar com isso? A crise da água existe, todas as emissoras de TV vêm mostrando. A população carioca, a população do estado do Rio de Janeiro ainda não está tão preocupada assim com a falta de água, mas já adianto aos senhores que Bangu, Campo Grande, Realengo, Padre Miguel, Senador Camaral, Honório Gurgel, todos estão com desabastecimento de água no Rio de Janeiro. Posso garantir aos senhores que, apesar do manancial daqui ser Juturnaíba, Lagoa de Juturnaíba, ou a represa de Juturnaíba ser uma represa com grande quantidade de água, não existe uma caixinha de fazer mágica, existe sim um planejamento hídrico.
Então, nada foi feito em São Paulo, nada foi feito pela SEDAI, nada foi feito pela Sabesp, nada foi feito pela Água do Amazonas, nada foi feito pela Cagepa, que é a concessionária de água da Paraíba, enfim, nada foi feito por concessionária alguma. E agora, a culpa é da chuva. Queridos amigos, é só parar e pensar. Por que a crise veio em todos os estados do Brasil? É simples. Ou se modifica a qualidade de fazer política, ou nós vamos pagar mais caro num metro cúbico de água do que num tambor de petróleo. Muito boa tarde. Está no ar o programa Cidade Sustentável. De região dos Lagos, esse é mais um programa Cidade Sustentável, um programa que começa quente, apesar da falta de água no Brasil, apesar da falta de água em toda a região sudeste. Só para você ter uma ideia, o Instituto Tata Brasil, ele fez um levantamento onde o grande problema do Brasil é a falta de gestão de água associada às perdas de água. A água, quando sai de uma estação e chega até o seu lar, telespectador, até o meu lar, ela precisa de uma tubulação. E se essa tubulação for muito antiga, não for reformada, ou não tiver um planejamento estratégico para a manutenção da tubulação, do canal condutor, do duto que conduz a água, ela vai perfurar, vai vazar. Fora as pessoas que fazem o famoso gato, né? E fica esses vazamentos que nós estamos vendo pelo Brasil. Pasmem, de 100 litros de água que entra na sua, que a concessionária, seja ela qual for no Brasil, manda para você, 35 litros de água são jogados fora. Será que realmente está faltando água? Ou está faltando competência para a gestão da pasta chamada recursos hídricos? Porque alguém tem que fiscalizar a concessão. Existem agências reguladoras. Não pense você, telespectador, que a concessão ganha uma concorrência, uma concessão, vai fornecer água para você, para mim, e não existe uma agência reguladora. Existe. Essa agência que regula custo de tratamento, valor empregado na água e também esse tipo de coisa. Ou seja, 35% de água tratada sendo jogada fora é, no mínimo, falta de inteligência. Não é nem questão de ser sustentável ou não. Mas o grande problema da água, a meu ver, um dos grandes problemas é a poluição. Geralmente o lixo é jogado nas encostas, lixo que poderia ter sido transformado em dinheiro, por falta de gestão política, falta de conhecimento técnico, conhecimento político também. Volto a falar, eu tenho certeza que o mérito, se a política não andar do lado do mérito, nunca vai funcionar. Pastas que necessitam de alta tecnologia, elas vão parar. Porque as pessoas têm limites. Eu, por exemplo, jamais vou conseguir fazer uma implantodontia, porque eu não sou especialista nisso. Por outro lado, eu tenho algumas cadeiras de meio ambiente que eu posso somar. Da mesma forma que não dá, como eu sempre falo, pedir um padeiro para fazer uma construção civil e nem pedir um engenheiro civil ou um pedreiro para fazer um pão. Eu acho que é assim que funciona a coisa. Enquanto nós não colocarmos as pessoas certas nos lugares certos, nos projetos certos, nós vamos ter esse tipo de problema. E para falar um pouco sobre essa ideia de lixo, de resíduo, de reciclagem, que, por incrível que pareça, tem municípios que não sabem nem que isso existe, se sabe que existe, não praticam, e às vezes não praticam por falta de conhecimento ou má vontade política. Então eu trago aqui para falar um pouco para a gente, lá do município de Iguaba, que eu trago aqui o Paulo Jordão, um amigo que está aí na luta também há muito tempo pela introdução do mérito ao lado da política. O Paulo, ele é jornalista, bacharel em Direito, político na cidade de Iguaba e hoje ele atua como diretor de departamento da Prefeitura de Cabo Frio. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo ao programa Cidade Sustentável. Boa tarde, Charles. É um prazer estar aqui no seu programa. Realmente esse tema é pertinente. Vou dar uma boa tarde para os cabofrienses, aos iguabenses que vão assistir o programa, bem como todos os moradores da região dos Lagos. Estou aqui para somar e responder as perguntas que me fizeram e pertinente à sustentabilidade, que é um tema importante, não só no Brasil, em todo o mundo. Em todo o mundo. Para você ter noção, o vice-presidente dos Estados Unidos, do Clinton, o Al Gore, se não me engano, o Al Gore, o nome dele, ele é defensor do meio ambiente. O vice-presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, então,
é uma pessoa de renome mundialmente. Então, esse tema hoje é muito importante, a sustentabilidade, o meio ambiente hoje é importante. E esse programa só tem a somar, e eu quero somar com você aqui hoje. Seja bem-vindo, meu querido. Só para o telespectador poder ter uma ideia, Al Gore foi vice-presidente do governo George W. Bush. Ah, eu me enganei. E Al Gore foi concorrente à eleição presidencial nos Estados Unidos, no primeiro mandato ganho por nosso Barack Obama. Al Gore é um dos maiores defensores americanos, Paulo, da sustentabilidade. Ele é uma pessoa que vem quebrando paradigmas nos Estados Unidos, inclusive tem uns vídeos muito bons dele. No YouTube. Inclusive na época de academia e tal, você via os vídeos do Al Gore. Eu pensei que fosse do Clinton. Não, foi muito bom você passar sobre isso, porque o Al Gore concorreu com Barack Obama, né? Foi muito bom você colocar isso, porque o americano, as pessoas acham que o americano ele somente polui. Mas todas as leis ambientais, elas surgiram ou na Europa ou nos Estados Unidos. É verdade. O EPA, que é o Instituto Ambiental Americano, né, ele é o instituto que cria a maior quantidade de leis ambientais e não tenha dúvida, telespectador, as nossas, a maioria delas são copiadas dos Estados Unidos. Você foi muito feliz na sua colocação. Obrigado. Ninguém trouxe essa colocação aqui no programa, porque o programa Cidade Sustentável é isso, é a gente passar para o telespectador, a gente quebrar paradigmas, mostrar para o telespectador, passar limpo a questão sustentável ambiental. É verdade. E quando você traz o nome de Al Gore, é muito interessante as pessoas entenderem que um político, já que eu falei tanto de política, associado ao mérito, ou seja, ao conhecimento técnico, ele concorreu à vaga de presidente dos Estados Unidos e foi vice-presidente dos Estados Unidos. Isso é muito importante saber, que é a maior nação do mundo. Mas, Paulo, vamos voltar aqui para a nossa realidade, para a nossa região, e vamos agora restringir mais um pouco a Iguaba. Eu rodo muito por boa parte do Brasil, do Rio de Janeiro e aí pela região também, e observo que as pessoas até uns 2, 3 anos atrás achavam que lixo era lixo, ponto final. No Cabo Frio está havendo alguma mudança de conceitos. Tem muita coisa a ser feita ainda, mas está havendo alguma mudança de conceito. E eu te pergunto, como é que Iguaba hoje está com relação primeiro, não tem aterro sanitário. Segundo, como é que ela se comporta com relação ao lixo? A população já começa a entender isso? Os políticos já começam a entender essa necessidade de transformar o lixo em alguma coisa que não seja lixo? Primeiro eu vou pedir permissão a você para falar um pouco da minha cidade. Claro. Iguaba Grande é uma cidade que foi emancipada de São Pedro da Aldeia em 1995, em junho de 95. Ela vai fazer 20 anos agora, esse ano, 2015. E eu entrei na vida pública em 96. Por coincidência, foi um ano de diferença. Fui secretário de governo em 2012 da cidade. Tive meu escritório de advocacia durante 5 anos na cidade, sempre no direito imobiliário. Conciliava meu escritório com um programa que eu tinha na rádio, chamado Conversando com o Cidadão, com o Paulo Jordão, que foi sucesso na cidade. Então, e depois veio a política como secretário de governo. Então, a minha vida é Iguaba Grande. É uma cidade boa, de 42 quilômetros de extensão territorial, cidade de 22.851 habitantes, tem 19 mil eleitores aptos. É uma cidade aprazível, agradável. A pessoa ali é um povo muito sofrido. Muito sofrido. Nós temos 22 bairros oficiais. A maioria dos bairros são bairros periféricos. Então, a população da cidade vive distante do centro. E lá é muito difícil, porque a cidade está crescendo de forma desordenada. No meio ambiente, eu tenho 90 projetos prontos. Um desses é um projeto prontos e registrados em cartório. Um desses é direcionado ao meio ambiente. É o projeto Transformar o Lixo em Luxo. Eu vou explicitar para você, de forma rápida, o que significa isso. Iguaba Grande tem, num bairro chamado Vila Nova, o centro de reciclagem, desativado há muito tempo. Quando eu estava no governo, eu cheguei para o prefeito Daíco, eu falei, prefeito, vamos reativar aquele centro de reciclagem? Não vamos fazer, porque realmente nosso período foram 9 meses de governo e o tempo era muito pífio e o recurso não existia, era muito pouco recurso. Mas as pessoas não entendem que na área ambiental não precisa diretamente de recurso, porque já tem recurso direcionado para isso, são recursos estaduais e federais. Existem os setores, eu tenho desde 96 estou na vida pública, tenho 19 anos de vida pública, então eu posso falar para você, você cria um projeto, o secretário cria um projeto, o secretário de Meio Ambiente cria um projeto. Esse projeto ele vai viabilizar verba do governo federal e do governo federal e estadual. A verba é direcionada desde que o projeto esteja bem pronto a contento. Vamos imaginar
O projeto não está pronto. Ah, então não vou mandar o projeto. Esse é um erro dos secretários de meio ambiente e qualquer secretário de qualquer pasta. Existe um tempo hábil para apresentar um projeto. Você pode apresentar o projeto, mas mesmo que o projeto não esteja pronto, você cumpre o prazo legal. O projeto volta, você faz a adequação e ele volta de novo. A verba é direcionada à prefeitura, a prefeitura direciona para a secretaria, que chama-se QDD, é quadro de despesa diária, toda secretaria tem o QDD, que direciona para aquela pasta. No meio ambiente, em Guaba Grande, o secretário hoje era o Paulo, é o Paulo, né? Ainda chama Paulo da Paz. Não conheço o rapaz, não conheço. Não me pergunte porque eu não conheço. Mas eu sei que eu vejo lá no portal da prefeitura a foto dele. Aquele centro de reciclagem, que eu já comentei na época que eu era secretário e agora comento nas redes sociais, poderia ser feito de forma de criar meios da população mais humilde ganhar o dinheiro. Como pode ser feito isso, Charles? Você é um exímio conhecedor da área, se estiver errado, por favor, você me corrija. Existe produtos são produtos infindáveis que podem ser reciclados. Produtos reciclados são infindáveis. A garrafa PET demora 100 anos, um século para se decompor. Um pneu demora 600 anos para se decompor. Um papel são 6 meses e assim sucessivamente. Como é que você pode ganhar dinheiro com lixo, para transformar em luxo? No centro de reciclagem, o espaço físico já existe em Guaba Grande, estou falando em Guaba Grande. Você você compra um aparelho para que possa diluir a garrafa PET em floquinhos. Faz-se novas garrafas PET, copo descartável, prato descartável, enfim, vários outros produtos daquela garrafa, em vez de deixar no meio ambiente, que vai demorar séculos para se decompor. O pneu, não se queima pneu porque a fumaça é prejudicial à saúde. Você vai triturar o pneu, eu dei essa ideia para o prefeito, em projeto apresentado, fazer câmara de ar, novos pneus, tatame de jiu-jitsu, enfim, sola de sapato, e diversos outros produtos que podem ser usados com reciclagem de pneus, e assim sucessivamente. Mas a prefeitura, você me pergunta, mas Paulo, a prefeitura não tem dinheiro. A prefeitura de Guaba Grande ou de qualquer outro município, os recursos são muito pequenos, muito curtos para as secretarias. Cria-se uma cooperativa. Os cooperados não têm vínculo empregatício, porque o cooperado já é dono. Quanto mais eles fizerem, mais dinheiro eles vão ganhar. Então, cria-se uma cooperativa vinculada ao poder público constituído, que é a prefeitura, e faz com que o centro, não estou falando de Guaba, o centro de reciclagem volte a trabalhar. Isso não acontece em Guaba Grande. Mudando de um bairro para outro. Olha o erro. Existe um bairro chamado Terral, é um bairro também periférico. Existe uma lei chamada Lei 12.305, salvo engano é 12.305 dos lixos proibido botar lixos orgânicos, entulhos nas cidades. Eu acho que 12.305. Política Nacional de Resolução. Não é isso? 12.305. De 2010. 2010. Então, eu estou certo. Então, essa lei determina que os municípios não podem depositar lixos nos bairros em locais habitáveis. O que acontece em Terral? A prefeitura descarrega nos bairros, nesse terral, os entulhos. Isso cria rato, barata, vidros, as várias doenças para as crianças e principalmente, Charles, eu posso falar porque eu estou à frente de um exímio operador da área. Então, existe um gás altamente inflamável, que é o gás metano, que é o composto orgânico CH4. Ele é altamente inflamável, ele em contato com gás, ele pega fogo e até explode. Como você pode fazer com que o gás metano, que é um gás altamente poluente, deixe de ser nocivo para ser benéfico para a saúde? Se você pegar o gás metano e você queimar, ele deixa de ser poluente porque transforma-se em gás carbônico. Então, existe um aparelho no qual transforma o gás em combustível para movimentar uma máquina e aí irrigar o solo. Então, deixou de ser nocivo para ser benéfico. Entendeu? Então, esses tópicos que eu estou falando do meio ambiente de Guaba Grande faz parte desse projeto de transformação do lixo em luxo. Não acontece em Guaba por causa de questões políticas partidárias. Questões políticas. Você falou uma coisa que eu achei interessante na abertura do seu programa. Toda secretaria existe cargos políticos e cargos técnicos. Não se pode admitir, eu como político que sou, e qualquer outro político, botar pessoas políticas em cargos técnicos.
Técnico é técnico, político é político. Quais são os cargos políticos, Charles Domingues? Subsecretário, superintendente e diretor. Os secretários são cargos técnicos, não são cargos políticos. Quando você bota um político para ocupar um cargo técnico, quem sofre é a população, quem sofre é a cidade. Entendeu? Então, essa é a minha concepção, é isso que eu passo para a população, é isso que eu passo para o meu povo de Guaba Grande, é por isso que as pessoas gostam de me ouvir, porque eu falo a língua do povo. A minha retórica como você fala, a retórica não é o que você fala, mas como você fala, isso é retórica. Então, eu procuro ser direto no que falo, de forma muito transparente, mas direto. Quando você começa a enfeitar muito o pavão, meu amigo, não funciona. E Guaba Grande está assim. As demais cidades também, mas principalmente Guaba Grande. Mas, Paulo, quando a gente fala de... A gente vai chegar já no segundo bloco. Primeiro, o discurso que você faz como meritocracia política é o mesmo que eu faço desde que esse programa começou. Né? Acho que a gente está sempre... Nós comungamos da mesma linha de raciocínio, porque eu acho que o Brasil... O que eu vejo, né? O Brasil nessa crise toda de água, às vezes as pessoas talvez conduzam a coisa de uma forma equivocada, leva a autoridade máxima de um município a coisa como se ele tivesse que gastar. Existe uma diferença muito grande entre gastar e investir. Gastar é quando você pega esse dinheiro, usa de modo que ele não retorne para você em benefício algum. Quando você faz um investimento, que é o que ele está falando, telespectador, a tendência natural das coisas, essa conversa a gente vai levar para o segundo bloco, a tendência natural das coisas é que o retorno sobre esse investimento, uma linguagem que o político não conhece, né? Retorno sobre investimento, política muito imediatista. Político politiqueiro, político de verdade sabe o que está fazendo. Nós temos grandes exemplos aí, né? Na história brasileira e mundial. Então, esse retorno que você faz, você está investindo, vai te gerar um retorno no meio ambiente, retorno na qualidade de vida das pessoas, retorno tirando pessoas de rua. Eu vou levar o assunto para o segundo bloco e vai preparando aí já a tua linha de raciocínio. Eu acho, assim, minha opinião, como cara que está vendo, gramacho, que já viu aterros, né, lixões, o grande problema hoje do lixo no mundo não é a política que existe, que a política de resíduo sólido é fantástica. O homem não põe em prática. Você acabou de falar que Guaba descarrega lixo no terreno. Isso. Né? Tem que pegar o gestor do município, ou a gestora, trazer para conversar e falar, a lei está aqui, ó. A senhora não pode fazer isso. Isso é crime ambiental. Agora, houveram algumas mudanças também no Senado para esticar um pouco mais isso para mais 6, 7 anos. Depois a gente vai falar sobre isso. Agora, eu acho que quando você fala em usina de reciclagem, cooperativa, a gente precisa também pensar no catador. A gente volta no segundo bloco para falar sobre isso. Um minutinho só, a gente já volta com o programa Cidade Sustentável. Essa seca que ocorreu entre 2013 e 2014, ela é a mais severa do que toda que tenha sido observada em 84 anos de idade. Nós já percebemos que entramos em 2013 com os reservatórios abaixo do desejado. Em dezembro fizemos um documento que encaminhamos para a ANA, para o DRE, para o Comitê de Bacias, comunicando que a partir de dezembro de 2013 fosse reduzido o consumo em até 50%. Existe um planejamento. Não basta planejar, é necessário executar. A gente não tem uma situação de racionamento, mas a gente tem uma situação em que o abastecimento tem interrupção. Olha, o Alto Tietê, a situação está também extremamente preocupante. E me incomoda, assim, como jornalista, ver na mídia convencional como o assunto está sendo tratado de forma superficial e pontual. O próximo ano espera-se uma precipitação em torno de 20% mais baixa do que a média dos últimos anos. Não é simplesmente porque teve uma
uma estiagem mais severa, mas é um conjunto de fatores que colocam aí uma ameaça, não só em 2014, mas principalmente 2015, de um estresse hídrico, de um colapso do sistema de abastecimento de água, que eles serão inéditos e muito impactantes. Para muita gente só vai cair a ficha quando falta água mesmo. Nós temos que utilizar cultura de deserto. Nós estamos aqui na Billings, que está cheia, não está 100%, mas está cheia. A Billings sozinha dá para suprir a falta d'água do que está acontecendo hoje na Grande São Paulo por mais de um ano. Só que ela está poluída. Existe muita água contaminada no subsolo de São Paulo? Existe, mas não é toda a água. Não adianta ficar fazendo grandes barragens e transposições se a gente não cuidar da água que está perto da gente. Se as chuvas não vierem, simplesmente não há nenhuma outra fonte alternativa para 15 milhões de pessoas. Apostaram nas chuvas. Então agora o que nos resta realmente é torcer para que as chuvas ocorram e, ocorrendo as chuvas, nós temos que armazenar essa água em algum lugar. E o nosso desafio é tentar entender esses diferentes contextos, desenhar um mapa complexo de como essas questões todas se interrelacionam. Precisa mudar como a gente usa a água, como a gente capta a água, como a gente trata a água que a gente usou, como os sistemas estão espalhados pela cidade. É muita mudança, é trabalho aí para gerações. Então agora eu acredito que todos vão se sensibilizar e nós poderemos ter uma mudança cultural. A falta de informação direcionada, qualificada, a meu ver, ela ajuda a gente ter uma crise mais intensa. Não adianta considerar só um ator, não adianta falar só mal do governo ou só falar mal das empresas, nada disso vai resolver. Só tudo junto é que pode, a compreensão do todo é que pode levar a gente para uma solução, mesmo de longo prazo e tudo mais. Espero que chova e que a gente aprenda e crie regras melhores para o futuro para garantir segurança hídrica para todos. Estamos de volta pela Jovem TV, canal 8, Cabo Frio, trazendo para vocês aqui o Paulo Jordão para falar sobre Guaba, sobre lixo, aterro sanitário, coleta seletiva, reciclagem, mais ou menos nessa ordem. O Paulo, no primeiro bloco, ele falou sobre a ideia que ele tem de como fazer a reciclagem e por que fazer a reciclagem. E por que fazer a coleta correta, né? Não adianta só tentar fazer reciclagem e não saber o que você está coletando. Quando ele falou do pneu, é muito interessante, e falou também do metano. Amigo telespectador, parece que é pouca coisa, né? Quando a gente fala, tem um gás ali. Na verdade, o metano, que ele falou que é o CH4, ele é um gás altamente inflamável. E existe no mundo uma coisa chamada crédito de carbono. Eu vou ser bem sucinto com você, telespectador, mas é aquela pergunta de concurso para o seu filho ou para você. Crédito de carbono nada mais é do que uma moeda de troca ambiental, uma moeda de troca verde. Quando criou-se o protocolo de Kyoto, que fala sobre o aquecimento global, isso já na época 92, criou-se uma divisão dos países, países do primeiro mundo e países do segundo mundo, países que estavam no anexo 1 e países que estão no anexo 2. O que é isso? Anexo 1, os grandes produtores de coisas, Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra, esses caras são os grandes poluidores. Anexo 2, está o Brasil, está a China, por incrível que pareça, porque isso foi de 1992, Paraguai, Uruguai, Argentina,
Índia e outros países mais. Qual é a função desses países grandes continuarem produzindo? Qual é a função dos países que estão subindo nesse anexo 2? Criar subterfúgios para compensar a poluição dos países do anexo 1. Incrível, né? E quando se faz esse tipo de coisa, gera-se uma coisa chamada crédito de carbono, moeda. Por exemplo, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, existe voltando para o que o Paulo falou, existe um aterro sanitário, que aterro sanitário é bem diferente também do que o Paulo falou, aquele lixão que tem lá em Iguaba. Você que está assistindo o programa Iguaba, lixão não tem nada a ver com aterro sanitário. Aterro sanitário é uma coisa que tem projeto, está dentro da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem investimento, a coisa é levada a sério, não é um vazadouro e nem muito menos um aterro controlado, onde só tem uma balancinha, o caminhão vai e despeja. O lixo é selecionado para serviço de saúde, para resíduo de construção civil, lixo orgânico, eles são separados. Mas voltando aqui ao assunto do metano, em Nova Iguaçu tem um aterro sanitário. O que ele faz? Ele queima o metano e recebe da Holanda investimento. Mas, Charles, o mundo inteiro já não está contra a liberação de CO2? Sim, mas quando ele queima o metano, ele queima um gás que é 21 vezes pior do que o CO2 para o aquecimento global. Então essas coisinhas assim como o biodiesel, assim como o diesel de mamona, que o Lula lá no passado, sem ter conhecimento algum de causa, falou que era interessante, na verdade nós especialistas já provamos que não é, mas é uma tentativa de substituir o combustível, o próprio álcool, ou seja, isso são o que nós chamamos de mecanismos criados para melhorar a queima e melhorar o aquecimento global. Isso gera crédito de carbono e, na verdade, voltando para o assunto do Paulo, quando você cria um aterro sanitário desse e tira um pneu do meio ambiente, você está, de alguma forma, pensando daqui a 600 anos. Porque é o tempo que vai demorar esse pneu, que pode ser asfalto, que pode ser triturado, como ele falou, e ser transformado em borracha, sapato, muros de arrimo, enfeites de praça. Viu, senhora prefeita, quanta coisa pode ser feita? Senhores prefeitos. E, na verdade, isso volta como insumo para o próprio município. E o município não tira dinheiro do bolso, porque essa verba vem de algum lugar. É como o Paulo falou, faz-se um projeto, o projeto é aprovado, a verba vem e tem mais. Sabe por que São Pedro tem um ICMS maior da região? ICMS verde? Porque tem um aterro sanitário. E ele conta ponto muito grande, muito alto, para você receber ICMS verde do governo. Só porque tem um aterro sanitário. Na verdade, não faz mais do que Cabo Frio, do que Iguaba, do que São Pedro, nada mais. Mas tem um aterro sanitário lá e o ICMS verde é maior lá por causa disso. Paulo, voltando aqui para você, que de vez em quando eu dou essas pinceladas também, para a gente poder conduzir o programa. Você falou de Iguaba, você falou da necessidade, e eu queria fazer aquela pergunta que eu te falei, o telespectador também acompanhou. Quando a gente fala em coleta seletiva, em construção de cooperativa, de aterro sanitário, não necessariamente você precisa ter o aterro sanitário em São Pedro para você fazer coleta seletiva, deixar bem claro isso, você pode destinar em outro aterro. No teu projeto, como é que fica o catador? Existe os catadores que são contratados, uma empresa que é contratada em Iguaba Grande, que é para catar os lixos, para recolher os lixos e fazerem o depósito, infelizmente, em lugar que não é apropriado. Sabe qual é o problema? Não só em Iguaba Grande, mas de outras cidades co-irmãs? O lixo é espalhado nas ruas e fica aquele cheiro, aquele odor insuportável. Se você pegar cidadão, ou governante, melhor, governante, fixar aquelas lixeiras no chão, não móveis, fixas, mas que ela seja móvel no recolhimento, o lixo não vai ficar espalhado. O que acontece? Elas fazem aquelas lixeiras, aqueles latões de plástico, muito fácil de virar, o lixo é espalhado, só tem uma coleta por semana, e quando tem 2 semanas, ficou 2 semanas já sem coleta em Iguaba Grande, e isso causa muito transtorno para os moradores, principalmente isso acontece muito no bairro Canelas City, é muito problemático. Eu sugiro que a senhora prefeita e os demais vereadores, secretários e as pessoas da área ambiental. O vereador tem que mais fiscalizar. A função do vereador é fiscalizar o executivo. Não é para criar, praça, lixeira, nada disso. Ele faz projeto, fiscaliza o executivo. Essa é a função principal do vereador, é fiscalizar e criar projetos de lei que vão ser deferidos ou não pela prefeita. Acabou. Isso é fato. Agora que o vereador vai construir uma lixeira. Mentira, não faz isso. Isso é falácia. Não
Não faz. Então, a prefeita... E nem asfalta a rua, né, Paulo? E nem asfalta a rua, isso é falácia. Agora, a prefeita, ela sim, ela determina ao seu secretário que tem autonomia naquela pasta para que ele possa fazer funcionar, coisa que não acontece. Não acontece em Guaba e não acontece em algumas prefeituras da nossa região. Infelizmente, não é assim, porque botaram pessoas políticas no lugar de profissionais técnicos. As pessoas muitas vezes não gostam de que eu fale, porque eu sou muito objetivo, Charles. Eu não tenho rasgação de seda comigo. Comigo é preto no branco, é assim que funciona e acabou. Entendeu? Eu não tenho medo de nada nem de ninguém. É por isso que as pessoas gostam de mim, porque eu falo a língua do povo e falo a realidade. No caso de Guaba Grande, ele recolhendo, se tiver 2 coletas de lixo, na segunda-feira, que pega o lixo de sábado e domingo, e na quinta-feira, ou na sexta-feira, que pega o lixo da terça, de quarta e de quinta-feira, automaticamente 2 coletas por semana, 2, 4, 6, 8 coletas por mês. E outra coisa, ela só tem um caminhão para 22 bairros. Precisa 4 caminhões para cobrir todos os bairros com 2 coletas semanais. Acabou o problema de Guaba Grande. Se tiver uma coleta, um depósito do lixo orgânico em local apropriado, que não seja em local habitável, que não crie o gás metano, ao que o Charles, eu falei, o Charles ratificou, confirmou. Importante é isso, é você direcionar o lixo, a coleta para o lado próprio, com pessoas competentes. Cria-se, eu dei esse projeto ao prefeito da época da ICO, se você me permite, vou falar apenas uma observação. Em 2012, houve uma chuva de granizo em Guaba Grande que assolou em Guaba Grande. A mesma coisa aconteceu em Cabo Frio e algumas outras cidades. Eu estava no governo. Existe uma telha chamada telha de amianto, isso é proibido. A telha de amianto, ela é cancerígena e ainda tem casas em Guaba Grande com telhas de amianto. E essa telha foi quebrada. Automaticamente, quando aquela chuva de granizo quebra a telha, aqueles farelinhos do amianto ficam na cama das pessoas. As casas humildes. Nós trocamos as telhas das pessoas, enfim. Inclusive eu. Difícil, que eu vou falar agora. Os iguabenses sabem disso. O Paulo Jordão saía do secretário de governo, botava luva na mão e descarregava a telha no braço. Nenhum secretário de governo faz isso. Nenhum faz. Não faz. Então as pessoas sabem como eu sou. Eu descarregava a telha e a lágrima escorrendo nos meus olhos, e eu vendo a casa, as pessoas humildes, aquela telha que eu sou alto, tenho 1,87 m, eu botava a mão na telha, na casa da pessoa, eu era do tamanho da casa do cidadão, entendeu? E a lágrima escorria nos meus olhos, e eu carregando a telha, eu não só botava no telhado, mas eu deixava a telha ali. Então eu fiz o que eu pude fazer, porque eu sou movido a coração, a sentimento. Essas telhas deviam ser trocadas. Eu falei, prefeito, troca as telhas dessas pessoas. Ah, mas a prefeitura não pode fazer isso, porque não vai ter dinheiro para isso. Beleza. Então, cria-se meios para as pessoas possam ter recursos e trocar as telhas. Porque a telha Brasilite e a maioria das... Não só Iguaba. A maioria dos municípios também tem isso. E dizem que não é, mas é. Ela causa alergia na pele, enfim. Você é conhecedor da área, deve ser mais do que eu com isso. Então, essa problemática da telha Brasilite, da coleta de lixo, do gás metano, enfim, a área ambiental é tão grande, é tão problemática. Quando você não tem uma pessoa qualificada na área, quem sofre é o povo, Charles. Então, as pessoas, muitas vezes eu me exaspero nas minhas colocações, mas eu sei o que eu estou falando. Eu senti na pele isso. Eu tenho 19 anos de vida pública, já fui superintendente, diretor, assessor parlamentar e agora secretário. Então, eu conheço isso, diretor. Então, eu peço aos seus ouvintes, às pessoas de Guaba Grande que vão assistir esse programa, os vereadores lá, por favor, interceda para aquele povo. O povo está sofrendo. Interceda para aquela população. Eu não estou mais no governo, não posso fazer mais nada, porque eu não tenho mais a caneta, eu não tenho mais o poder de fazer nada. Eu peço aos senhores que atentem isso. E as cidades que estão ouvindo, os ouvintes de outras cidades co-irmãs, que estão vivendo o mesmo problema, interceda, vá ao secretário de Meio Ambiente. E o secretário de Meio Ambiente que está ouvindo, por favor, saia da cadeira. A cadeira não funciona. Lugar de secretário não é no gabinete, é na rua. É na rua. Lugar de prefeito não é no gabinete, é na rua. É por isso, é isso que eu peço.
É isso que é política. A política é a arte de fazer bem, fazer o bem, independente de que quer que seja, faça o bem. Essa é a minha função, eu acho que estou na vida para isso, sabe, Charles? Eu já fiz meus cursos de graduação, sou pós-graduado em Direito, sou jornalista, sou radialista, eu já fiz tudo na minha vida, mas nada me deu mais prazer do que ser político. Eu tenho tesão pela política, eu gosto de ser útil ao próximo. Eu acho que essa que é a minha essência na vida. Não tem coisa melhor. Você quer ver, telespectador? Você quer ver por que o político tem que andar do lado do mérito? Você quer trocar a telha de amianto, não quer? Você deseja trocar os reservatórios, não deseja? Pois aí vai, telespectador. Amianto significa asbesto. Asbestose, se eu não estou enganado, é uma doença que, inclusive, ele é proibido já a fabricação do amianto nas indústrias. Por isso que existem indústrias, existe uma indústria, lá em Nova Iguaçu, no início da Dutra, uma indústria enorme de caixas d'água que quebrou. No Canadá, o amianto funciona como um amianto muito bom isolante térmico. No Canadá, existe tanto ar-condicionado, que passa pelos dutos, como aquecedor de ar que passa pelos dutos. Ali faz 0 graus, -4. Então, o que acontece? Lá, por lei, Paulo, telespectador, eles foram obrigados a tirar esses dutos de amianto e colocar dutos de polipropileno, dutos metálicos, exatamente por causa da possibilidade de câncer através do pó do amianto, do pó do asbesto. Então veja como não é difícil, Paulo, conseguir as coisas. Se você conciliar a ideia política com a base técnica, acabamos de tirar as telhas da cidade. Acabou. Ao vivo aqui, sem estudo, eu nem sabia que você ia falar sobre isso. Então tem que haver uma junção. A gente está sendo maçante até com isso, mas uma hora vai acontecer. Ou a gente desiste, ou a gente acaba com esse paradigma que é do político-político, no cargo técnico. Porque se você consegue fazer um projeto desse e você tem alguém que consiga convencer uma outra pessoa de que isso pode vir a causar câncer, eu tenho certeza que ninguém vai querer ficar com essa responsabilidade nas mãos. É para isso que tem que ter a junção perfeita, o sinergismo, a harmonia entre o político e o mérito. O Eduardo Campos, antes de falecer, deu a última entrevista dele, ele falou exatamente sobre isso. A meritocracia política não é uma utopia, é uma necessidade. E não é futura, não, é necessidade agora, do presente. Porque daqui a pouco, Paulo, nós estaremos sem água, daqui a pouco nós estaremos sendo tomados por lixo, e o lixo vem trazendo doenças trazem problemas familiares, qualidade de vida zero, isso tudo estoura na mão de quem? Na mão da gestão das pastas, na mão do gestor máximo do município, na mão de um gestor máximo de um estado, quem sabe até na mão de um presidente da República. Então, perfeita a sua colocação com relação ao amianto, porque muito pouca gente sabe disso. E aqui, se a gente começar a trazer todos os assuntos, a gente vai virar assim o profeta do Apocalipse, não é isso. A ideia é esclarecer. E quando eu falo nisso, eu estou esclarecendo o que o Paulo falou, que é algo muito importante, muito sério, e que, por isso, que vocês olham para os telhados hoje em dia e veem mais caixas d'água azul do que caixas d'água de fibra. É verdade. Não é porque querem fabricar caixa azul, que é até mais cara. É porque a fibra hoje em dia, na fabricação de reservatórios de água potável, tem isolamento térmico e voa mais distante, telespectador. Hoje, as tubulações que conduzem água, Paulo, de alguma localidade, as antigas, são revestidas com amianto. Existem já teses que comprovam o problema do amianto, água e câncer no estômago, e teses que não comprovam isso. A gente trabalha com teses, a gente não trabalha com especulação. Não é a minha opinião, são teses. São formulações de teses com relação a isso. Já existe também isso na água potável, que pouca gente sabe, que tem dutos de água potável que são revestidos com amianto. Não estou dizendo que seja da região, porque eu não abri o solo para ver. Mas você foi muito feliz na sua colocação. Você trouxe para a cidade, para o município, para a região, algo que ninguém sabia. Vamos dar continuidade a isso? Mas você não, voltando aqui à coleta, dentro desse teu projeto, eu sou um defensor dos catadores, tá? Porque eu acho que acho que as pessoas confundem o catador com o mendigo. Na verdade, o catador é uma pessoa que não teve condições de fazer alguma coisa, a maioria deles, e faz do lixo a sua sobrevivência. E sem esses caras na ponta dessa tabela, fazendo esse processo seletivo, né, no campo de batalha, eu fico preocupado com a coleta seletiva. No teu projeto, como é que você enquadra esses cidadãos, que são chamados de catadores, e que precisam ser institucionalizados? Eles não são coisas para ficar no meio da rua, são seres humanos. E que muita gente
olha para o catador, porque ele está sujo, diz que ele é mendigo. Você não acha que se pegar esses caras, associar a cooperativa, dar um uniforme para eles, dividir essa coleta em área ou em produtos, você acha que, assim, opinião minha, você não acha que esse cidadão seria reenquadrado na sociedade? Isso, e é agente do meio ambiente, não é catador. Eu acho a palavra catador muito pejorativa. Catador. Agente do meio ambiente ou agente de meio ambiente. Você cria-se uma cooperativa, bota uniformes para as pessoas, dá dignidade a essa gente. O ser humano não quer... entenda, eu vou falar agora uma coisa para você, político. Presta atenção. O pobre não quer peixe. Ele não quer o peixe, ele quer o anzol para pescar, meu amigo. Dá dignidade a esse povo. Esses catadores são catadores que vivem catando latinha, garrafinha para poder reciclar, para ganhar um cascalhozinho, muitas vezes é R$10, R$15, muitas vezes ganha nem mais, nem chega a R$20. Se você criar uma cooperativa, você dá dignidade a esse povo, dignidade, você dá anzol para ele pescar, você não dá o peixe para ele, porque quando você dá peixe, está falando assim, você é um miserável, estou te dando peixe, toma, come. Ele não quer isso, ele quer dignidade, ele quer trabalhar. Ganhar do suor dele o seu sustento. É isso que eu proponho aos políticos responsáveis e técnicos. Dê a vara para pescar. Cria meios de ele ter dignidade. Cria cooperativa, tira o nome catador, agente ambiental, agente de meio ambiente, agente de meio ambiente ou agente de sustentabilidade. Cria uma logomarca, cria uma nomenclatura para essa atuação desses profissionais e faz com que ele ganhe dinheiro com o seu trabalho. É isso que eu proponho, Charles. Muitas vezes eu falo diretamente para o político, porque para que ele possa entender, tira aquela névoa dos olhos, sai da cadeira, vai para o chão, vai para o suor, vai para a rua, sinta o cheiro do povo. O que falta de político, meu irmão, de coração, é sentir o cheiro do povo. Quando você sente o cheiro do povo, você sente a necessidade do povo, você sabe que está vivendo com você. Eu senti isso. Eu sinto isso quando eu ando na rua. Hoje eu sou diretor aqui com a Alair Correia e quando eu não estou na secretaria, eu estou andando fotografando todas as obras do prefeito Alair Correia. Todos. Eu falo com o Alair e passo para ele o que estou sendo feito. Porque eu tenho que valorizar a confiança depositada em mim. E quando alguém deposita uma confiança em você e você não retribui essa confiança, quem sofre é todo mundo da cidade, é o grupo, é a população, no caso do meio ambiente. É uma secretaria que deve ter técnicos, não pode ter políticos. Técnico que não se fique de terno e gravata, que não fique dirigindo carro com ar-condicionado. Vá para a rua, meu irmão. Vai conversar com o povo, vai ver a necessidade, pega uma agendazinha, não precisa nem agenda, bota um computadorzinho, anota a necessidade, vai para a sua secretaria, você tem verba para isso. Se não tem, interceda para o prefeito, peça a verba e resolva o problema. É assim que se faz política. Política se faz assim, é dessa forma. É por isso que eu falo para você. Eu vim para somar no seu programa. É o jeito de Paulo Jordão falar. É por isso que as pessoas gostam de mim, porque é o jeito de eu falar. Eu sou direto. Eu não tenho enfeitação, eu estou aqui para enfeitar pavão. Então, essa forma de você tirar a palavra catador, que você me fez a pergunta, e botar agente de meio ambiente. E dar dignidade. Dando vara e não peixe. Aí sim você cria o futuro para esse povo tão sofrido que é o povo de Guaba Grande. Mesmo porque eles sabem pescar, né? O que eles precisam sabem, eles querem dignidade. Não, só outra isso. coisa, se você não tem uma pessoa no início dessa cadeia, né, que vai fazer a seleção do processo, porque não tenha dúvida, telespectador. O lixo, ele é lixo até chegar na mão de alguém que conheça e saiba separar. Lixo é aquilo que não serve para nada. Quando ele serve para alguma coisa, né, ele é resíduo sólido. E mesmo assim o nome lixo, quando chega num aterro sanitário, ele modifica, ele vira rejeito. O que é rejeito, Charles? É tudo aquilo que não serve para ser reciclado, tudo aquilo que não serve para levar para um aterro sanitário, é tudo aquilo que não serve para ser reutilizado. Então, é o caso da água. Pouca gente sabe, mas de toda essa água doce que nós temos no planeta, mais uma de concurso, né? Sabe? De toda essa água doce que nós temos no planeta, apenas 3%, de toda a água que tem no planeta, apenas 3% é doce. Não existe
Só existem 3 tipos de água. Esquece a potabilidade, telespectador. Doce, salobre e salgado. 3% de água no planeta é doce, o que significa que 97% de água no planeta é salgada. Pasme, telespectador. Dos 3% de água doce, apenas 0,7% é reconhecida pelo homem. E você continua jogando sofá no rio? É por isso que nós não temos mais água doce, porque o mar está cheio de água. Paulo, nós já descobrimos que tem jeito, nós já descobrimos que o teu projeto é viável, porque se não fosse viável, aliás, o projeto do Paulo Jordão, assim como qualquer projeto de coleta seletiva e formação de cooperativa, usina de reciclagem, ele é uma necessidade que está bem claro na Política Nacional de Resíduos Sólidos. É verdade. Enquanto o município não seguir, não é a ideia do Paulo Jordão, não é o conceito do Charles, é a necessidade do mundo. Daqui a pouco nós vamos disputar espaço com lixo. Então o que acontece? Enquanto nós não seguimos essa receita de bolo que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós vamos continuar vazando lixo no município, vazando lixo em bairros, como acontece agora, o Paulo acabou de falar para a gente em Iguaba, que é uma coisa que se a gente contar em determinados locais, as pessoas não acreditam. Porque quando eles olham a região, o Rio de Janeiro, eles imaginam o quê? Não, o lixão era Gramacho. Agora não tem mais lixão do Rio de Janeiro que é Gramacho. Vai nessa, telespectador. O que tem de lixão, e se você chegar no lixão, eu desafio qualquer município que tenha um lixão. Você vai ver lá, Paulo, um caminhão escrito Prefeitura Municipal de algum lugar. É, claro. E quem financia o lixão? Paulo, eu queria que... O horário acabou. Você vê que passa muito rápido quando o programa é bom. Eu queria que esse seu 1 minuto aí, que você pudesse fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer essa oportunidade, agradecer aos ouvintes de Cabo Frio, de Iguaba e das cidades co-irmãs. Espero que tenha sido direto, como sempre fiz, sempre sou da minha vida, em minha vida. Eu quero agradecer essa oportunidade e todas as outras oportunidades que tiver, eu estarei aqui. E agradecer muito a você e prazer em conhecê-lo pessoalmente. Bom, na verdade, o prazer é meu. E outra coisa, já fica aqui o convite para vir novamente para falar com a gente sobre esse assunto ou aqueles que você achar pertinente com relação a Iguaba, que você é um profundo conhecedor do município. Foi um prazer ter você aqui. Eu acho que foi um programa que agregou bastante valor. Nós estamos precisando de pessoas que realmente falem. É verdade. Não fiquem enfeitando a coisa. Termo técnico nós temos, agora praticidade são poucos. A gente conta histórias que nós vivemos e não que lemos nos livros. Obrigado, Paulo. E a cidade de Cabo Frio, de Iguaba, de Arraial, de São Pedro, e onde chegar esse programa, te agradece pelos teus esclarecimentos. Foi muito bom, o prazer foi meu te conhecer. Meus amigos, eu queria agradecer, em primeiro lugar, obviamente, a Deus. Deus, ele é responsável pela nossa sabedoria. E a sabedoria que Deus nos dá, nos concede, é que faz com que a gente tenha essa força de cada vez mais trazer pessoas para ver, para falar com vocês, para esclarecer para vocês. Eu agradeço muito a Deus por todas as oportunidades que Ele tem me dado, por conhecer novas pessoas e por você, telespectador, que acredita no nosso trabalho. Eu queria agradecer também, obviamente, as pessoas que estão nos assistindo agora, a Dona Mazinha. Queria parabenizar a minha esposa Letícia, que fez aniversário na sexta-feira passada. E eu não tive como fazer o programa, mas eu estou registrando aqui os parabéns a ela de novo, porque é a mulher da minha vida, a mulher que eu escolhi para conduzir minha vida e me dar a estrutura que eu preciso para poder estar aqui, estar no Rio, estar em São Paulo, estar trabalhando, e também tem paciência com relação a isso. Agradeço à amiga Gigi Vicente, ao Dil, ao Atila da Ótica Central, meu amigo Dr. José Geraldo, advogado, altíssima competência, especialista em direito ambiental, já esteve nesse programa várias vezes. Ao Ricardo Varela, meu amigo, parabéns, Ricardo Varela, seu aniversário é dia 23 de janeiro, sexta-feira próxima. Ao meu amigo Rodrigo Macedo, falando em resíduos sólidos, Rodrigo Macedo, na minha opinião, é uma das pessoas que mais entende do assunto na região dos lagos. A dona Vigília, mãe da Vânia, ao Jorge Figueiredo, minha sogra, dona Cleonice, meu sogro, seu Avelino, ao pessoal da Vila do Sol, a Vila do Ar, ao Alexandre Martins de Tamoios. Gostaria de agradecer também ao Vitor, Joshua, que está aqui como diretor do programa. Agradecer ao Matheus Teres, que está em cima trabalhando com a gente. Agradecer ao Davi. Enfim, agradecer a todos vocês que nos acompanharam em mais esse programa Cidade Sustentável.
Eu queria dizer para vocês o seguinte: evite o gasto excessivo de água. A crise da água, ela existe. Ela não é fictícia. Ela não é matéria de jornal. Ela é realidade. Economize água. Use água de forma inteligente. Pare de lavar carro. Pare de varrer calçada com água. Pare de ficar embaixo do chuveiro 20, 30 minutos. Gente, a água potável está correndo sério risco de faltar nas nossas torneiras e nas nossas casas. Ou então vir a preço de ouro. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter um futuro melhor. Ou, pelo menos, vamos estender o nosso futuro dentro desse planeta. Muito boa tarde, esse foi mais um programa Cidade Sustentável.